Então, o que eu queria trazer aqui é um conceito bem importante, que é o conceito da competência alimentar, tá? A gente pouco fala sobre isso, eu peguei esse esquema, né, vindo aí da gestão, né, é um conceito tríplice também, de um tripé, que para você ter uma nova competência na vida, competência no sentido, um novo aprendizado, né, você definir que você aprendeu alguma coisa, você precisa sim ter conhecimento, que é onde a gente mais investe o nosso tempo, nós médicos, tá? Só que, infelizmente, pessoal, a ciência também já mostrou que conhecimento, informação, não muda o comportamento de ninguém, tá? Então, você sair falando que é bom ou que não vai ajudar as pessoas a mudarem os comportamentos, né? A gente já sabe disso há muito tempo e a gente, por isso, tem investido muito mais o nosso tempo em aprender como mudar o comportamento das pessoas. Eu brinco, quando eu comecei a estudar mais comportamento, que as aulas sempre terminavam assim, né? Por exemplo, aula de obesidade, melhorar a alimentação, melhorar o comportamento alimentar. Era o último slide, aí acabava a aula, né? E eu falo, eu quero que minhas aulas comecem nesse slide. Como que a gente muda o comportamento das pessoas, né? Muito bem, a gente precisa ter habilidade para a gente ter uma nova competência, e para isso a gente tem que ter atitude. Então, já que a gente vai falar de prevenir problemas, eu queria aqui sugerir que vocês que são pediatras de consultório ou de ambulatórios, unidades básicas de saúde, se vocês perguntam, né? Pense se vocês perguntam para as mães dos seus pacientes se elas se elas dão oportunidade para as crianças participarem de alguma forma da refeição. Com o surgimento do conceito do BLW, que é um conceito pós-Ellen Satter, a Ellen Satter é uma nutricionista americana que criou alguns conceitos de comportamento alimentar, entre eles a introdução alimentar participativa. Ela falava muito dessa coisa da participação alimentar, inclusive o conceito de divisão de responsabilidade, que é muito baseado nisso, tá? Quando veio o BLW, a gente focou muito no pedaço, né? Precisa apresentar o alimento em pedaço. E, na verdade, a base da introdução alimentar participativa é justamente deixar a criança participar, é não interferir no que a criança está fazendo, é de qualquer forma que ela for capaz, deixar ela participar. Então, se ela não consegue pegar e levar à boca, se você aproximar, por exemplo, a colher ou o alimento dela, e ela for até o alimento, ao invés de você colocar na boca dela, ela já está participando. É melhor do que nada, tá? Então, a gente sempre se baseia na capacidade, na prontidão da criança, e baseado nisso, a gente, então, ajuda a criança a ter alguma participação nesse momento. Então, esse slide aqui, o que eu queria trazer dele é que, para que a gente tenha um aprendizado, a gente tem que agir. Não existe aprendizado sem você se comportar, tá? Tem muito material falando isso, materiais até, inclusive, vídeos, né, TED Talks, que eu sempre coloco quando eu tenho tempo, algumas fisioterapeutas que lidam com pós-AVC, pessoas que estão reaprendendo a vida, tipo andar, comer e tal. O que mais faz diferença não é o nutriente que você está dando, ou se você está dando ou não algo que vai melhorar o neurodesenvolvimento daquela pessoa, e sim a oportunidade que a criança ou o adulto tem de se comportar em busca daquele comportamento. É mais ou menos como um aprendizado de nova língua, né? Se você aprende outra língua, mas você ficar ali só lendo e ouvindo, você não vai conseguir aprender. Você aprende quando você vai e se joga no outro país e fala lá a nova língua, e aí sim as pessoas acabam ficando fluentes. Então, são esses desafios que fazem com que a criança aprenda, tá? Esse gráfico, né, eu acho que resume bastante como a gente deveria fazer a introdução alimentar do ponto de vista comportamental, tá? Então, primeiro a gente cria a necessidade na criança, e aí eu falo, desde sempre, é muito interessante colocar a criança no cenário alimentar da família, no setting da refeição.
Então, como a Carol falou, né, na aula anterior, colocar a criança, a gente fala muito isso, né, colocar a criança para cozinhar, colocar a criança para participar das decisões alimentares, e na introdução alimentar, deixar a criança perto da família para criar aquele valor. Eu também quero participar disso que a minha tribo está fazendo. O que é isso, comer na mesa? O que é isso, deixar a TV desligada e todo mundo conversar enquanto eles estão fazendo uma coisa diferente? E a criança vai criando essa necessidade. Quem faz isso muito bem é o YouTube, criar necessidades novas na criança, mas sempre com o objetivo de consumo. A gente deveria fazer o mesmo para criar necessidade de novos comportamentos. Então, se a gente, família, tem este valor, esse comportamento, bom, eu que também sou dessa família também quero, né? Aí a criança tem que ter a oportunidade de participar daquilo. Então, quando ela começa a comer, você já deixa ela o mais próximo possível daquele momento de tentar comer com a família sozinha, deixar a criança ter a ação e sofrer as consequências dessa ação. Colocar a mão no que é frio, no que é quente, no que é pastoso, no que é durinho, para ela entender o que acontece, e ela vai prestar muita atenção na responsividade que está em volta dela. Então, é bem interessante pensar qual é a sua responsividade quando o seu bebê come, né? Eu falo isso muito para os pais. Ela vê você com cara de medo ou com cara de feliz? Introdução alimentar no alérgico é extremamente um exemplo muito bom, né? A gente sabe que os alérgicos têm muita dificuldade alimentar, alguns artigos falam em 90%, e muito é por conta dessa responsividade, desse medo que a família tem de introduzir novos alimentos e da criança ter uma reação alérgica. Então, os pais ficam apreensivos e a criança acaba também criando esse medo de comer e acaba construindo uma dificuldade alimentar. E a experiência da criança. Então, eu tenho a necessidade, eu coloco a mão, eu tenho a ação e a oportunidade, me deixaram fazer isso. Aí eu olho para minha mãe ou para o meu pai, eles estão felizes e está tudo bem e está um momento legal. E aí eu coloco na minha boca o que, que eu sinto. Tudo isso vai predizer se essa criança vai ou não tentar de novo, tá? Por isso que é tão comum que o medo de comer venha depois de um engasgo ou de uma experiência de vômito, por exemplo. A criança fica com medo, porque a experiência dela foi negativa. Ela tentou e ela se deu mal, então ela não vai tentar de novo. Tudo aquilo que é aversivo e que coloca a nossa vida em risco, a gente tende a evitar novamente, como animais que estamos sobrevivendo, que somos nesse ambiente.